antes de falar e iniciar aqui minha fala também sobre a reforma trabalhista, senador Lindbergh, porque todos os oradores que falaram até esse instante abordaram exatamente as questões relativas à reforma trabalhista, por uma razão clara e evidente, é que, infelizmente, está marcado para amanhã, numa sessão extraordinária que deverá iniciar às 11 horas da manhã, a votação da reforma trabalhista. Mas antes de abordar os aspectos relativos a esse projeto, um projeto que destrói não só a CLT, mas que destrói os direitos dos trabalhadores e o próprio Estado brasileiro, a capacidade de agir do Estado brasileiro, eu passo a fazer um rápido relato de uma importante reunião, senadora Ana Amélia, que tivemos nesse final de semana. De sexta ao dia de ontem, domingo, reunimos o Comitê Central, a direção nacional de meu partido, o Partido Comunista do Brasil. Uma reunião importante que não apenas debateu as teses para o 14º Congresso, que já está convocado a partir dessa reunião e cujo processo inicia-se agora e será concluído em meados do mês de novembro, do próximo mês de novembro, com a plenária final que acontecerá aqui em Brasília. E, sem dúvida nenhuma, esse será o processo de Congresso mais, eu não diria tumultuado, mas aquele cujo debate político será um debate extremamente vivo, porque a conjuntura que vivemos no país é uma conjuntura que está em permanente modificação. Toda a conjuntura, obviamente, é móvel, ela não é estática, mas as mudanças que nós estamos vendo ocorrer no Brasil, os fatos, eles têm ocorrido com uma velocidade que poucos, alguns anos atrás, imaginariam. Veja, não tem um ano ainda que o golpe contra uma presidenta eleita foi consolidada. E o que o Congresso debate nesse momento? A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, se ainda não está, deverá logo mais estar reunida, já para tomar conhecimento do relatório do deputado Sveiter a respeito da aceitação da admissibilidade ou não do processo contra o presidente Michel Temer. Caso a Câmara dos Deputados admita que o presidente Temer poderá ser processado, poderá responder a uma ação judicial perante o Supremo Tribunal Federal, ele terá que deixar a presidência da República. Então, veja, é uma conjuntura extremamente dinâmica e uma conjuntura que tem, pela sua dinamicidade, pelo tamanho da crise, das várias crises concomitantes que nós estamos vivendo, tem prejudicado, sobretudo e principalmente, o trabalhador e a trabalhadora mais humilde do nosso país. São esses que sofrem com 14 milhões de postos de trabalho sendo perdidos. São esses, a gente mais simples, a gente mais humilde do país. Exatamente aqueles que não têm responsabilidade nenhuma, nem pela crise econômica, muito menos pela crise política e ética. Mas, enfim, senhora presidente, foi um debate que eu reputo como um debate também muito vivo, e o que eu gostaria aqui, publicamente, de caracterizar é a unidade que o nosso partido, o PCdoB, tem, porque mesmo com uma ou outra divergência, o que tem marcado os nossos eventos, os nossos debates, as nossas discussões, é exatamente a unidade e a assertiva que nos leva a todos a ter uma mesma leitura do quadro político conjuntural. Então, nós estaremos, a partir de agora, debatendo, e não apenas vamos debater com os filiados do PCdoB, não, com os militantes, não. Nós vamos levar as nossas teses para serem debatidas nos 4 cantos de cada uma das cidades brasileiras. Queremos discutir com os operários, mesmo aqueles não filiados ao partido. Queremos discutir nas universidades com os intelectuais. Queremos discutir com os trabalhadores em educação, todos eles, da rede pública ou da rede privada. Queremos discutir com todos, porque
porque o que mais o Brasil precisa agora é discutir a situação política que nós vivemos para poder construir um futuro mais promissor, um futuro onde a gente possa continuar a trabalhar no enfrentamento das diferenças sociais, das diferenças que existem ainda no Brasil, entre as mais diversas, não só classes sociais, mas também segmentos da sociedade. Infelizmente, o que a gente vê é que nós estamos vivendo um grandioso retrocesso. E a reforma trabalhista, assim como foi a PEC 95, a Emenda Constitucional 95, aquela que limitou os gastos públicos, sem dúvida nenhuma, isso tem sido um grande retrocesso para o nosso país. As nossas teses, senhora presidente, senhores senadores, companheiros e companheiras, ela é apresentada em 4 eixos. O primeiro eixo, a gente discute muito o quadro internacional, porque não vivemos numa ilha isolada do mundo, não. Obviamente que tudo aquilo que acontece no mundo traz um reflexo imediatamente significativo também para o país. Então, fazemos uma análise de conjuntura bem consistente. O segundo eixo, aliás, tanto o segundo quanto o terceiro eixo, são questões relativas ao país, à nossa vivência e ao desenvolvimento do país nos últimos anos. Fazemos um balanço inicial ainda, não é aquele balanço certamente que necessitaremos fazer, mas o início de um balanço importante de tudo o que aconteceu durante o período dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Assim como também, terceiro eixo, avaliando a situação nacional, abordamos o aspecto que levou Michel Temer a assumir o poder e o que vem acontecendo desde o momento em que ele assumiu o poder. E, por fim, o nosso quarto eixo é debater exatamente as questões relativas ao partido, ao fortalecimento da nossa organização, num momento tão difícil, porque a gente sabe que a população brasileira, diante dos fatos, das revelações, da corrupção desenfreada, a primeira reação da população tem sido exatamente de repudiar as organizações partidárias e repudiar a própria política. E nós entendemos que, pelo contrário, quanto maior é a crise, maior tem que ser o interesse da população em conhecer, em se vincular àqueles partidos políticos que ela considera com capacidade de superar, de ajudar a nação, de ajudar a nossa população a superar a crise. Nós, no PCdoB, vivemos muitos desafios, vivemos muitos problemas. Somos, sem dúvida nenhuma, o partido mais antigo do Brasil, porque aquele Partido Comunista que foi fundado lá em 1922 é exatamente o Partido Comunista do Brasil, que, entretanto, tinha sigla PCB, mas era o Partido Comunista do Brasil, esse que existe até nos dias atuais. Mas, apesar de sermos o mais antigo em atividade no Brasil, nós, infelizmente, vivemos grande parte da nossa existência na clandestinidade. Militantes sendo perseguidos, sendo mortos, mas nem isso fez com que os nossos deixassem a luta em defesa das liberdades, em defesa da democracia. E, por fim, senhora presidente, depois de reconquistada a legalidade e de apoiar o presidente Lula desde a sua primeira candidatura em 1989, em 2002 tivemos uma grande vitória, que foi a sua eleição à presidência da República. E no que pese vários problemas, erros que tiveram durante o seu período, o período da presidenta Dilma, mas os acertos também foram extremamente significativos. Tão significativos que o Brasil saiu do mapa da pobreza. O Brasil saiu do mapa da pobreza. E, infelizmente, qual a notícia estampada em todos os jornais do dia de ontem? Domingo, dia 9 do mês de julho. Qual a manchete de todos os jornais? O Brasil volta a figurar, tem grande possibilidade de voltar a figurar no mapa da pobreza.
onde pessoas, um número significativo da nossa gente, da nossa população, se aprofunda na mais absoluta miséria e pobreza. Lamentável. E aí, senhora presidente, é que eu inicio falando isso, falando do retorno, infelizmente, do Brasil ao mapa da pobreza. Eu inicio com essa observação, alguns comentários sobre a reforma trabalhista, senador Lindbergh, Vossa Excelência, que fez um belo pronunciamento. Gostaria muito de tê-lo feito uma parte, mas infelizmente tive que receber pessoas em meu gabinete e não pude fazê-lo. Mas pude acompanhar parte do seu pronunciamento e repito o que disse ao senador Paulo, digo a Vossa Excelência, assina embaixo. Porque na realidade nós não estamos aqui lutando contra um projeto para ver um governo derrotado. Não, este governo já está derrotado. Ele não precisa mais que as oposições, nós que não aceitamos e até hoje não reconhecemos a legitimidade desse governo, que nós façamos qualquer ação para derrubar o governo, não. Porque assim como ele traiu uma presidenta que foi eleita e tramou para assumir o poder, senador Lindbergh, hoje ele está sendo traído. Hoje ele está sendo traído pela sua base, não apenas parlamentares do seu partido, mas partidos aliados que eles consideram importantes, como o PSDB, que já abandonou Michel Temer há muito tempo. Enquanto ele está lá, obrigando o PR a mudar os nomes dos deputados da Comissão de Constituição e Justiça, o PSDB diz em alto e bom som: dos 7 representantes do partido na Comissão de Constituição e Justiça, pelo menos 6, ou seja, a grande maioria, deverão votar a favor da admissibilidade do processo contra Michel Temer. Então, veja, ele sofre hoje o que ele próprio fez contra uma presidenta legítima. E por que eles fizeram isso tudo? Porque eles tinham um programa, o que os unificava não era competência de A ou B, não. O que os unificou à época, e a gente fica rouco de tanto falar, não é, senador Lindbergh? No primeiro momento, ninguém nos ouvia, mas agora é a própria população brasileira que passa ela mesma a ter a convicção de que todo o objetivo de desestabilizar a presidenta Dilma, de substituí-la pelo Temer, nada mais era do que aproveitar a ponte, porque eles escreveram, eles disseram isso, para aprovar as reformas. Só que não são reformas modernizantes, não são reformas a favor do desenvolvimento do Brasil com a inclusão social, pelo contrário, são reformas que representam um retrocesso. O que nós precisamos enfrentar no Brasil era o capital financeiro, o capital especulativo, esse sim, suga dinheiro dos cofres públicos, desvia o dinheiro que tinha que ser do povo para enriquecer uma meia dúzia de banqueiros. Mas esse governo não quer enfrentar este problema. Esse governo prefere enfrentar os milhares e milhares de brasileiras e brasileiros que vivem com 1, 2 ou 3 salários mínimos e querem impor as reformas como da Previdência, exigindo não só trabalho, mas contribuição por 49 anos. E mentem com essa cartilha, essa é a cartilha, senadores, divulgada pelo governo federal, dizendo que a reforma do trabalho é a modernização trabalhista. Isso não é verdade. E eu quero cumprimentar o senador Álvaro, que acabou de me informar que já comunicou lá no seu estado sua posição contrária a essa reforma. Parabéns, senador Álvaro. Eu sei que Vossa Excelência, como todos nós, não tem aversão a reformas, sobretudo no mundo do trabalho, das relações de trabalho. Nós não temos aversões ou aversão por reformas. Agora, queremos, de fato, reformas modernizantes. Queremos, de fato, reformas que ajudem a melhorar a produtividade no Brasil. E isso não está contido no projeto. Pelo contrário, o projeto é muito benevolente, senador Lindbergh, sabe com quem?
com as tais filantrópicas. E aqui eu quero me dirigir não às verdadeiras filantrópicas, que nós sabemos, existem unidades, hospitais, unidades de saúde, de fato filantrópicas, que não têm no lucro o seu objetivo principal, mas tem sim na assistência social. Agora, a maioria das filantrópicas do Brasil são empresas privadas que visam lucro, mas que se escondem atrás dessa carapuça de empresa filantrópica. Pois bem, o projeto só é benevolente com essas empresas, porque, aprovado do jeito que está, as filantrópicas estarão livres do depósito recursal. Ou seja, se trabalhadores entraram na justiça contra a empresa, toda empresa tem que fazer um depósito. Ela quer entrar com recurso? Pode, mas tem que depositar um determinado valor. As filantrópicas, senador Lindbergh, não farão mais isso. Não farão, mas mais, todo o patrimônio das filantrópicas estarão imunes à penhora, não poderão ser penhorados. Veja, para esses é benevolente, enquanto faz isso, cria a figura, e eu chamo a atenção, que, aliás, o primeiro que me chamou a atenção foi o senador Lindbergh, o autônomo exclusivo. Mas não é só autônomo exclusivo, é autônomo exclusivo e contínuo. Primeiro autônomo, todo mundo sabe que é alguém que tem liberdade para trabalhar para quem quiser, o tempo que quiser e por quanto quiser. Agora não, eles estão transformando esse autônomo num trabalhador precarizado, num trabalhador que terá sim um patrão, e eles podem até tirar, eles admitem, não eles, mas admitem pedir do presidente Temer, que eu não sei até quando será presidente, dizem alguns, aliás, o líder, um ex-líder do PSDB, Cássio Cunha Lima, disse, numa entrevista de viva voz, que esse presidente não dura 15 dias. É para ele que vão mandar um projeto a ser consertado? Um projeto criminoso contra o Brasil e os trabalhadores? Então, veja, o autônomo é isso, mas eles criam a tal da modernidade, que são novas relações de trabalho. E eu vou conceder a parte a Vossa Excelência, senador Lindbergh, mas só que essa nova relação de trabalho é o autônomo, aquele que trabalha, entre aspas, por conta própria, mas que terá um patrão e um lugar certo de trabalho. Aí o que ele perde com isso? 13º, férias, seguro-desemprego, licença maternidade, perde tudo. Claro. Perde tudo. Isso que para eles é o moderno? Não. Isso é tirar direitos. Por isso, senador Lindbergh, eu digo, repito o que nós temos dito. Minha gente, trabalhadores e trabalhadoras, olhem para os seus senadores. Eu, o senador Eduardo Braga, votaremos contra. O senador Omar me falou também que não é contra a reforma trabalhista, mas tem muitos pontos que ele não concorda. E se o Senado não topar fazer as mudanças aqui, ele vai votar contra. O senador Omar Aziz me disse isso. Então é isso que nós temos que fazer. Vamos olhar para a nossa gente, para quem precisa, e eu concedo a parte a Vossa Excelência. Vai ser muito rápido, senadora. Vossa Excelência falava do autônomo exclusivo. Esse é o caso da pejotização. Então, tentando dizer que é um empresário, uma pessoa que não é empresária, que vai perder 13º, férias, FGTS. Você sabe que o Armínio Fraga deu uma declaração agora, numa entrevista de rádio, em que ele diz o seguinte, que é contra isso aí, a pejotização. Porque isso vai ter um impacto muito grande nas receitas. É claro que vai ter impacto nas receitas. E eles dizem que não vai pejotizar. Mentira, vai pejotizar. Claro, o autônomo exclusivo é isso. Eu estou falando isso porque, sabe que o Armínio Fraga, eu tenho posições diferentes na economia. Mas é por causa disso, senadora, que nós entramos com mandado de segurança e a gente está numa expectativa muito grande do Supremo decidir ao nosso favor. Porque está expresso na votação daquela PEC dos gastos, da Emenda Constitucional 95, foi colocado na Constituição o artigo 113 e o artigo 114 do ato das disposições constitucionais transitórias, dizendo o seguinte, que todo projeto tem que vir com os dados mostrando o impacto orçamentário e financeiro. E não veio. E vai ter um impacto muito grande na receita, com essa pejotização, por exemplo, com vários casos. Então, eles não apresentaram. O artigo 114 diz o seguinte, 1/5 dos senadores pode entrar com requerimento e
paralisar a tramitação por 20 dias. 1/5 de senadores são 16. Nós entramos com requerimento assinado por 19 senadores. Então, o direito é muito bom para a gente. E eu tenho muita esperança que a gente consiga uma vitória em cima desse mandado de segurança, porque seria fundamental. Aí eles teriam que apresentar um impacto financeiro e só depois disso votar. Eu encerro falando dessa minha esperança. Eu espero que ainda hoje, no final da tarde, saia uma decisão favorável a gente nesse processo. Eu também, senador Lindbergh, acho que, e veja Vossa Excelência, isso é um direito. É um direito que, aliás, nós lutamos contra essa PEC, porque achamos um absurdo no momento de crise econômica, enquanto que eles deixam o dinheiro jorrar para os juros, para os banqueiros, eles retiram da educação. É a Polícia Rodoviária Federal, é a Polícia Federal, é o Ministério Público, é a educação, é a saúde que não tem dinheiro, as farmácias populares estão fechando. Senador, nós votamos contra isso. Agora, eles que votaram a favor passam por cima da lei. Passam por cima da lei. E é bom que se diga, nós também não achamos... Não achamos que seja prudente que haja uma intromissão do Judiciário sobre o Legislativo. Entretanto, nobre senador, o que alega o mandato que entrou o Partido dos Trabalhadores é exatamente o descumprimento da Constituição Federal. É isso, o que se pede é apenas que a Constituição seja cumprida. Então, olha, subam à tribuna, digam, mas não só digam para a população, aqueles que defendem o projeto, primeiro defendam mesmo, não fiquem apontando críticas e colocando no Temer a esperança de que ele vá vetar. Não façam isso. Um presidente que vai dizer que foi traído por sua base, e quem foi traído, para trair é um passo adiante. Ué, o acordo dele, senador Lindbergh, não era deixar o Temer presidente? Mas eles não estão traindo o Temer, abandonando o Temer. O que o Temer pode fazer? Como resposta à traição, outra traição, não veta nada, não faz medida provisória. É bacana para o parlamento brasileiro, bacana, não é? Então é isso, nesse minuto, senador. Só para poder engatar aqui minha conclusão e fazer um chamamento. E concluo cumprimentando o senador Álvaro Dias, porque sei das suas opiniões e sei que, como Vossa Excelência, outros senadores estão tomando essa atitude, porque não acham correto votar um projeto ruim, péssimo, um projeto que prejudica o trabalhador, prejudica a Previdência, prejudica o Brasil, para que depois aquele presidente lá que está mais caindo do que em pé resolva um problema que foi criado pelo parlamento. Como é que os senhores e as senhoras vão se dirigir à sua gente nos seus estados? Não, eu sei que era ruim, eu sei que era muito ruim, mas havia um acordo para ele vetar. Que acordo é esse? A tarefa de legislar é nossa e nós não podemos abrir mão disso. Então, vamos aprovar as tantas emendas que as senhoras e os senhores mesmo apresentaram no dia de amanhã e não deixar que esse monstro siga para ser sancionado pelo presidente. Muito obrigada.